Senhora presidente, eu quero iniciar esse segundo semestre do ano legislativo analisando nesse meu primeiro discurso e apresentando alguns gráficos, algumas informações relacionadas à publicação ontem do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, deputado Adjunto Afonso, do Amazonas, o IDHM. E preparei algumas informações para que possa compartilhar com os conjuntos dos deputados e com a população. Recentemente foi publicado o resultado do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, com base nos dados do censo de 2010. O IDH foi criado pelos economistas Mahbub Haq e Amartya Sen, este último ganhador do Prêmio Nobel da Economia de 1988, para contrapor o PIB, Produto Interno Bruto Per Capita, posto que o PIB considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, enquanto o IDH considera educação, longevidade, que é o critério de saúde, e renda, não sob a lógica do Produto Interno Bruto, mas sob a lógica da distribuição da riqueza gerada. Os resultados do IDH do Amazonas não são nada animadores. No ranking dos estados brasileiros, caímos 4 posições no período de 91 a 2010, ficando atrás de estados muito mais pobres, como Amapá, Roraima e Rondônia. Se vocês olharem, o Amazonas é hoje, segundo o Atlas Brasil, o 18º IDH do Brasil. Na frente do Amazonas estão Tocantins, Roraima e Amapá e Rondônia, por exemplo. Sendo que em 1991, segundo também o IDH, o Amazonas era o 14º. Portanto, deputado Zé Ricardo, de 91 para 2010, nós caímos 4 posições no ranking do IDH entre os estados brasileiros. No IDH de educação, renda e longevidade, também estamos muito mal colocados. Esse aqui é o IDH de educação, nós somos o 20º, o IDH de renda, nós somos o 17º, e o IDH de longevidade, nós somos o 14º. A conclusão, os números do IDH tomam contornos ainda mais graves, deputado Zé Ricardo, e preocupantes se compararmos com a evolução do orçamento do Estado no mesmo período. A conclusão é estarrecedora. Num período em que o orçamento do Amazonas aumentou muito, nós caímos 4 posições no ranking do IDH. Vejamos a evolução do orçamento do Estado de 2006 a 2013. E trago de 2006 a 2013 porque esses são os dados disponíveis no site Transparência. Em 2006, o Estado do Amazonas empenhou 5 bilhões 748, 6 bilhões em 2007, 2008, 2009 e a previsão para 2010, em 2012, 12 bilhões 159 e a previsão para 2012, praticamente 13 bilhões e deve fechar o ano em aproximadamente 14 bilhões de reais. Portanto, num período em que o orçamento do Estado multiplicou por 3, nós caímos 4 posições no ranking de DH dos estados brasileiros. Precisamos efetivamente, aqui é a evolução do orçamento com a educação, que em 2007 era de 1 bilhão e 65 milhões e em 2013 2 bilhões. Portanto, o orçamento com a educação dobrou e ainda assim nós ainda somos o 20º no ranking do IDH no item educação. Precisamos refletir sobre isso. Poderia aqui responsabilizar os últimos governantes, já que de 91 para cá, temos 22 anos. E nesses 22 anos, apenas 4 homens, todos do mesmo grupo político, governaram o nosso Estado.
Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, Eduardo Braga e o atual governador Omar Aziz. Até acho que eles têm parcela de culpa maior, porque nas suas mãos estiveram as decisões sobre a execução dos recursos do orçamento nesses anos. Mas penso ser muito simplista fulanizar essa discussão. É preciso dividir essa responsabilidade com uma classe política pouco comprometida, intelectual e politicamente, com as questões relacionadas ao desenvolvimento estratégico do nosso Estado. Um empresariado mais preocupado com seus ganhos imediatos e com suas relações com o poder que com a cobrança de infraestrutura necessária para viabilizar e tornar competitiva a atividade econômica no Amazonas. E uma população pouco envolvida no debate político sobre o futuro do Estado. Portanto, se há uma parcela maior de culpa dos governantes, e eu tenho convicção de que há, essa culpa deve ser dividida com todos nós. Claro que no nível de responsabilidade de que cada um tem, e certamente nós aqui, 24 deputados do Estado do Amazonas, temos mais responsabilidade que milhões de amazonenses que estão lá fora, construindo a riqueza do Estado com o suor do seu trabalho. Foram anos de riqueza e de decisões equivocadas. Chegamos em 2013 com uma receita que fechará acima de 14 bilhões de reais, com uma arena que custará mais de 600 milhões de reais, com uma ponte que custou mais de 1 bilhão de reais, mas sem um porto decente, sem ligação rodoviária com o resto do país, com um sistema de telecomunicação, telefonia e internet precaríssimo e com um sistema energético ainda deficiente. Consequência desses equívocos, temos uma economia absolutamente dependente da Zona Franca de Manaus e um índice de concentração de renda alarmante. E eu peço que coloque a próxima tela. O índice Gini é um instrumento definido pelo IDH para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente varia de 0 a 1, sendo que 0 representa uma situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda. E a avaliação do índice Gini, mais uma vez, é absurda em relação ao Amazonas, deputado Zé Ricardo. A renda per capita no Amazonas, que em 1991, no censo de 1991, no IDH de 1991, era em média de R$ 537,29, caiu em 2000 para 531 e chegou em 2010 em R$ 790. A renda per capita no Amazonas hoje é 50% maior do que era em 1991. No entanto, no índice Gini, nós que tivemos 0,56 em 91, temos 0,61 agora. Portanto, deputado Luiz Castro, a nossa renda per capita dobrou e a concentração de renda aumentou 20%. Vejam que absurdo esses números demonstram. E aqui, os índices de concentração de renda, deputado Zé Ricardo. Os 20% mais pobres, a renda caiu. Os 40% mais pobres, a renda caiu. Os 60% mais pobres, a renda caiu. Os 80% mais pobres, a renda caiu. Os 20% mais ricos, comparado 2010 com 91, é a única faixa em que a renda aumentou. E nós, o que faremos nesse cenário? Esperaremos mais 10 anos para assistir à próxima queda do IDH do Amazonas em 2020? Não. Não podemos permanecer numa postura passiva.
nós deputados, nós homens e mulheres de bem desse Estado, temos o dever de provocar uma mudança de rumos. Temos o dever de criar os alicerces para a construção de um novo tempo. Os debates sobre o futuro econômico e social do Amazonas não podem ser movidos apenas pelos ataques à Zona Franca. É preciso protagonismo na busca de novas alternativas econômicas de geração de emprego e renda para a região, na criação de infraestrutura necessária para inserir o polo industrial de Manaus no mercado globalizado, ainda que tenhamos perda nas vantagens comparativas e no enfrentamento dessa absurda e criminosa concentração de renda. Ou assumimos esse desafio, ou passaremos para a história como todos que de 91 para cá, com o seu conluio ou com a sua omissão, permitiram a precarização das condições de vida do povo amazonense.